Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Na semana passada iniciamos a leitura de um relatório encomendado pelo governo francês sobre a influência da Irmandade Muçulmana no país, o que é um claro sinal de que a política de fronteiras abertas daquele país está dando um custo maior do que o esperado pelo governo. O que se depreende do relatório é que a quantidade de muçulmanos atualmente existente no país está começando a forçar por mudanças legislativas em uma nação onde a tradição laica do Estado é um valor primário. Há uma tentativa de mudar a cultura centenária desta nação, substituindo o cristianismo pelo islamismo. Aparentemente, isso está criando problemas com a população nativa, a ponto do governo de Emmanuel Macron encomendar esse relatório para análise governamental. Hoje, daremos continuidade ao vídeo da semana passada, logo após a nossa vinheta. Continuação. Perigos para a sociedade francesa. Os perigos descritos no relatório e nas fontes consultadas são profundos e multifacetados, com implicações que vão além da política imediata e tocam o cerne da identidade francesa. Primeiro ponto, erosão da laïcité. A laïcité, ou a laicidade, né? O princípio da separação entre religião e Estado é um pilar da França moderna consagrado na Constituição de 1905. O relatório sugere que a Irmandade busca minar este princípio ao promover práticas que priorizam normas islâmicas sobre leis seculares. Por exemplo, textos distribuídos em escolas ligadas à Irmandade teriam elogiado a Sharia, que é a lei islâmica, como superior às leis humanas, denunciando casamentos interreligiosos. Essa informação é The Free Press. The Free Press é desse jornal, né? E essa abordagem ameaça a igualdade de todos perante a lei, um valor central da República. Outro ponto, fragmentação social. A criação de ecossistemas paralelos, onde comunidades muçulmanas vivem sob normas distintas, podem levar à fragmentação social. O relatório aponta casos de pressão para adotar códigos de vestimenta conservadores ou práticas de segregação de gênero em espaços públicos, como piscinas ou escolas, o que pode isolar comunidades e enfraquecer a coesão nacional. Essa informação é do jornal Le Figaro. O que significa? Imagina, pressão para adotar código de vestimentas conservadores ou práticas de segregação de gênero. O que é essa segregação de gênero? Locais públicos onde homens e mulheres não podem estar juntos. Por exemplo, eles dão um exemplo aqui, né? Piscina, a piscina de um clube ou de alguma escola, alguma coisa assim. Não pode estar misturado, tem que ter ou só homem ou só mulher. Ah, mas só tem uma piscina. Tá bom, então no dia tal é só homens, no dia Y são só mulheres, né? Ou nas escolas. Teve uma época, quando eu era pequeno, eu lembro que tinham ainda em algumas escolas, eu não vivi isso, mas eu sabia que existia, sala só feminina e sala só masculina. Eles estão querendo reeditar isso lá. Imagina na França, que é um dos países mais, digamos assim, que até mais libertinos, né? O quanto isso contrasta com a cultura francesa. A questão não é um em detrimento do outro, né? Não é este está certo e aquele está errado. Talvez tanto a excessiva liberdade do mundo que a gente vive hoje
é um extremo, assim como este outro ponto do Islã de total separação também seja extremado. O problema aqui não é a defesa da França em detrimento do Islã e vice-versa. A questão é as duas formas, as duas culturas têm como conviver juntas no mesmo espaço. Simplesmente é por adesão. Quem concorda com isto vive esta realidade, neste grupo. O que pensa de outra forma vive neste outro grupo. Não há motivo de imposição para um ou para outro grupo da minha ideia. É esse que é a questão. E isto, obviamente, acaba criando uma divisão na sociedade, né? Então são esses os perigos que eles estão alertando, né? Fragmentação social. E mais um, subversão dos valores republicanos. Os valores republicanos de liberdade, igualdade e fraternidade são desafiados pela promoção de ideologias que priorizam a identidade religiosa sobre a cidadania. O relatório cita o caso do imã Hassan Iqiyoussen, que publicamente defendeu a igualdade de gênero, mas em privado advogou que mulheres não deveriam sair de casa sozinhas. A informação é do Midi Libre, deve ser um outro jornal lá francês. Esta duplicidade pode minar a confiança nas instituições e fomentar divisões. Continua. Risco de radicalização. Embora a Irmandade não seja associada a atos violentos na França, o relatório alerta que sua influência pode criar um terreno fértil para a radicalização. A narrativa de islamofobia promovida nas redes sociais pode alimentar ressentimentos, especialmente entre jovens que se sentem marginalizados, aumentando a suscetibilidade a mensagens extremistas. Essa informação é do jornal Le Express. Então, é óbvio, né? É este clima de que, olha, nós queremos isso, esse Estado pensa desse jeito, então a gente precisa mudar o Estado. Você cria uma animosidade. E se você tem alguém ali no meio que já está meio descontente com algumas coisas e a cabeça dele não está muito assentada, isso pode gerar radicalização. A gente vê o que acontece em muitos países aí, que nem hoje que eu estou gravando, tem a notícia de que ontem, hoje é dia 27, ontem, dia 26, teve um atentado lá nos Estados Unidos, mataram 2 guardas lá perto da Casa Branca e descobriram que era um afegão, né? Que então ainda não tem muita informação, mas fala-se inclusive de alguém ligado à Al-Qaeda. Você pega uma pessoa meio desequilibrada no meio de uma sociedade que está dividida, a chance desta pessoa se tornar uma pessoa violenta é grande. Continuando, implicações internacionais. A influência da Irmandade na França não é um problema isolado. O relatório sugere que a organização opera em redes transnacionais com tentáculos que se estendem ao Parlamento Europeu, até dentro do Parlamento Europeu. E essa informação é de algum outro jornal lá político. A forma como a França lidará com essa questão influenciará outros países europeus a afetar as suas relações com nações do Médio Oriente, onde a irmandade é proibida em países como Arábia Saudita e Egito. Imagina, essa irmandade é proibida lá no Oriente Médio, como na Arábia Saudita e no Egito. Mas ela está dentro da França, né? E essa informação é do The Spectator. Não conheço também. Controvérsias e reações. Como seria de esperar, o relatório gerou um debate aceso. Líderes muçulmanos, como os responsáveis pelas mesquitas de Villeurbanne e Lyon, criticaram o documento por lançar suspeitas sobre instituições bem integradas,
chamando-o de um estalo na cara, ou seja, um tapa na cara, né? Após anos de colaboração com as autoridades. E essa informação é da Reuters. E continua: a Musulmans de France negou ser uma filial da Irmandade, classificando as acusações como infundadas. E essa informação é da Midi Libre. Acadêmicos e representantes da sociedade civil também questionaram a metodologia do relatório, sugerindo que ele exagera a ameaça e pode ser uma manobra política para reforçar a narrativa da extrema-direita a extrema-direita, o que nos parece muito exagerado. Afinal, o relatório foi encomendado pelo atual governo da França, que não é de extrema-direita. Não dá para falar que o Emmanuel Macron é de direita, né? Então, que nos parece muito exagerado antes das eleições de 2026, e essa informação é do Middle East Eye. Alguns argumentam que o relatório falha em distinguir entre práticas religiosas legítimas e ativismo político, arriscando estigmatizar toda a comunidade muçulmana. Isso é Le Monde falando, o que também nos parece muito exagerado. Por outro lado, defensores do relatório, incluindo o ministro do Interior Bruno Retailleau, argumentam que ele é essencial para proteger a coesão nacional. Retailleau descreveu a Irmandade como uma ameaça perniciosa que se espalha de forma sutil, mas progressiva. E continua: medidas propostas e o futuro. Em resposta ao relatório, Macron solicitou novas propostas até junho de 2025, que já passou, né, para combater o entrismo islamista com foco na educação, associações e governos locais. As medidas sugeridas incluem maior supervisão de mesquitas e associações, reforço da educação secular e monitoração da influência islamista nas redes sociais. Com as eleições municipais de 2026 no horizonte, o tema do islamismo municipal provavelmente dominará o debate político. Para o governo, o desafio será encontrar um equilíbrio entre proteger os valores republicanos e respeitar a liberdade religiosa, evitando a marginalização das comunidades muçulmanas. Tabela de identificação dos principais perigos que a Irmandade representa. Então eles colocam lá uma coluna: perigo, entrismo, a técnica, né, do entrismo, a descrição: infiltração em escolas, mesquitas e governos locais para promover islamismo político, impacto potencial, erosão dos valores seculares e criação de normas paralelas. Outro: islamismo municipal, influência em políticas locais que favorecem práticas islâmicas. O impacto: fragmentação social e desafio à laicidade. Outro perigo: uso das redes sociais. Propaganda que retrata o Estado como islamofóbico. O impacto: aumento das tensões sociais e risco de radicalização. Reislamização. Promoção de práticas conservadoras em comunidades muçulmanas. O impacto: separatismo e enfraquecimento da coesão nacional. Outro último: influência na educação, a pressão por práticas islâmicas nas escolas. O impacto: isolamento de jovens e conflitos com valores republicanos. Então são pontos que eles estão levantando como problemáticos. Não significa que tudo isso já esteja acontecendo, mas é um risco e eles precisam fazer alguma coisa para não chegar num ponto de ruptura, né? Essa é a questão. E a conclusão é de que a influência da Irmandade Muçulmana na França, conforme delineada no relatório de 2025, é um tema que toca no ponto fulcral da identidade nacional francesa. A estratégia do entrismo, o islamismo municipal e a manipulação das redes sociais representam riscos reais à laicidade, à coesão social e aos valores republicanos. A França está numa verdadeira encruzilhada: proteger a laïcité
e a unidade nacional exige medidas firmes, mas também diálogo e inclusão. À medida que o país se prepara para as eleições de 2026, o debate sobre a Irmandade muçulmana e o islamismo político continuará a moldar o futuro da nação com implicações que ecoam além das suas fronteiras. E por último aqui, eu estou colocando o endereço dessa reportagem, né? Que aqui em cima, logo em cima tem lá o endereço na internet. E estas fontes utilizadas por esta reportagem, da onde eles tiraram essas informações que estão veiculadas aqui nesta reportagem que nós acabamos de ler. Então tem aqui a relação de todos os jornais que são a fonte para a elaboração dessa matéria que nós lemos. Ou seja, ninguém está tirando isso da cabeça, né? Não é alguém que pensou isso aqui, não. São esses meios de comunicação aqui da imprensa que estão colocando essas questões, né? E para também concluir, tem este Aletheia, que é um outro site que fala, corroborando essa matéria que nós acabamos de ler, falando a respeito dos muçulmanos na França que querem trocar as leis civis pela lei islâmica. Olha como é que está a coisa, né? Essa é de dia 19 de novembro, também é 10 dias atrás, né? E eles dizem aqui, o desafio diz respeito à educação. Como lidar com a possibilidade de uma transformação cultural dessa magnitude no país? E daí fala dessa Isabelle de Gaumont, diretora do Seminário Católico Francês Lacroix, resumiu como um desafio os resultados de um estudo recente a respeito da percepção de parte dos habitantes da França sobre o Estado laico. 46% dos muçulmanos estrangeiros residentes no país consideram que a lei francesa deveria ser substituída pela lei islâmica, a Sharia. Opinião compartilhada também por 18% dos muçulmanos já nascidos na França. Porque esse pessoal imigrou, foi viver na França, teve filhos. A taxa de natalidade dos muçulmanos é muito maior do que a do europeu. Do pessoal asiático do Oriente é muito maior. Eles chegam lá, eles estão dominando. Muitos desses muçulmanos nasceram já na França e eles estão se tornando uma grande parte da população francesa. Já estão falando de mudar as leis da França. Nós estamos vendo isso daqui, né? O desafio em questão é voltado à educação. Como lidar com a possibilidade... Bom, já li isso daqui. Continua. Para a diretora do Lacroix, a sociedade francesa não entendeu que os esforços educacionais não conseguiram gerar nesses grupos de cidadãos uma identificação com a nação francesa e com o seu ordenamento jurídico. Essas pessoas que foram viver lá na França, que eram lá do Oriente, o sistema educacional não conseguiu mudar a cabeça deles. Eles continuam com a mesma mentalidade que eles tinham lá na cultura oriental. Portanto, eles estão querendo mudar o ordenamento jurídico para alguma coisa que são próxima aos valores deles. E para concluir, além disso, ela observa que a prática religiosa entre os muçulmanos na França não apenas não decaiu sob a influência do secularismo, como, pelo contrário, passou nos últimos 30 anos de 16% para 38%. Esta prática inclui desde a frequência a mesquitas até a obediência aos jejuns no Ramadã e a abstinência de álcool nas datas determinadas pelo Islã. Então essas eram as matérias que eu queria compartilhar nessa semana com vocês.
problema não se restringe à França. Quando observamos de perto outras nações europeias, e posso aqui indicar um canal do YouTube chamado Caio o Alemão, que fala desse mesmo problema em outros países europeus, principalmente a Alemanha, onde ele vive. Nós percebemos que essa política de fronteiras abertas na Europa está possibilitando ou ensejando uma destruição da cultura tradicional do continente, que é judaico-cristã. Cruzando essas informações com as que já vimos no vídeo onde comentei sobre o livro O Filho do Hamas, observamos que as condições para a criação de um califado islâmico na Europa, tal como preconizado pelo Mossab Hassan Youssef, que foi quem escreveu o livro, todas essas condições estão caminhando para sua concretização. Não há problema existir pessoas adeptas ao islamismo na França, em qualquer país europeu ou do mundo, e inclusive no Brasil. O problema é querer mudar legislações que são reflexo de uma tradição cristã que nos trouxe até aqui. Mais ainda, querer que as tradições muçulmanas sejam as únicas permitidas e forçar nações inteiras a obedecer leis que se chocam com a Bíblia, nossa lei maior, acima das leis mundanas. Isto só é possível se os cristãos, desconhecendo a palavra de Deus, as doutrinas cristãs, os princípios, os fundamentos de nossa fé, deixarem-se levar pela doutrina de uma outra fé que não nos leva ao único Salvador, Cristo Jesus. Não se trata de intolerância com os islâmicos, mas com a intransigência de nossos princípios de fé, não permitindo que esse espaço de liberdade, de credo e pregação, característicos do cristianismo, das nações cristãs, que esse espaço não seja retirado sob qualquer pretexto, principalmente aqueles chamados de politicamente corretos. Os desafios são imensos, mas não estamos sozinhos nesta obra, pois o próprio Cristo nos garantiu em Mateus 28:20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. E ainda nos disse em João 16:33, quando ele afirma: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oremos pelas nações do mundo, para que Deus dê sabedoria a governantes e povos, para que não nos afastemos da sua palavra. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.